Olá a todos. Pessoal, finalmente chegamos à semana 7 da disciplina de computação escalável e dessa vez a gente vai falar sobre uma ferramenta, tá? Tem sido bastante utilizado para lidar com infraestrutura computacional, né? E permitir que nós façamos desenvolvimento de soluções, inclusive escalamos soluções, né, com as tecnologias mais atuais, tá? Então o nome dessa ferramenta ela é a OpenShift, né? Nesta aula em particular eu vou falar sobre a arquitetura dessa solução, né, uma introdução. Depois a gente vai, na próxima aula, falar sobre a criação, né, de uma estrutura com OpenShift, né, e por fim, na última aula da semana, a gente vai mostrar o deploy, né, de uma aplicação simples dentro desta plataforma, tá? E vocês vão identificar, né, a possibilidade de criar aplicações, expandir essa aplicação, fazer backup, armazenamento dessa aplicação, né, o que permite escala em alguns níveis, tá? Então a gente, nessa semana, vai finalizar todas as discussões que a gente fez em relação à questão da escala, né, de soluções, né, olhando desde mais do baixo nível, né, trabalhando com frameworks e bibliotecas, né, de programação para lidar com essa questão, né, mais hands-on, né, e agora a gente fecha usando um ferramental, né, adequado para algumas dessas funcionalidades, tá? Bom, então o roteiro vai envolver uma introdução, né, depois a discussão sobre arquiteturas de componentes, né, que envolve aí uma camada de infraestrutura, camada de serviço do OpenShift, um nó principal, um nó de trabalho, né, um ambiente para registrar as informações relacionadas às aplicações ou as imagens dessas aplicações, né, um componente também para fazer armazenamento persistente, tá? E depois também uma camada de roteamento, né, que em geral eles tratam isso como camada de roteamento, mas seria o componente da solução que lida mais com a questão da conectividade, né, interna e externa ao OpenShift. Bom, o que então vem a ser o OpenShift? O OpenShift ele é uma ferramenta utilizada para gerenciar containers de software, tá? Então, com o objetivo de oferecer segurança, monitoramento e controle, tá? Então, tem sido bastante comum hoje trabalhar com a ideia de containers de software, né? Então, você desenvolver todo um software baseado em um container, né? Quer dizer, um container ele encapsula a sua aplicação, mais as dependências e bibliotecas, né? E você pode transportar essa aplicação com tudo integrado de um ambiente para o outro. Qual é o requisito? Que você tenha, né, uma plataforma, né, conhecida como Docker, né, que permite você executar containers, tá? E as imagens dentro desses containers, tá? Então, se você tem o Docker devidamente configurado e instalado no seu ambiente, você desenvolve as soluções, empacota essas soluções e transporta, executa essas soluções localmente e pode transportar essa solução, né, do jeito que ela foi desenvolvida, sem praticamente nenhuma alteração. Desde que o sistema que você vai transportar essa solução também tem um ambiente Docker, tá? Então, parte do princípio aqui que vocês já viram o Docker, tá? Mas eu posso deixar também material adicional, né, sobre instalação e configuração de Docker nesses ambientes também, tá? Nós vamos precisar, inclusive, né, disso para fazer a criação do cluster OpenShift. Bom, com essa ferramenta, o que a gente pode fazer? A gente pode criar um ambiente integrado, baseado em container, né? Implantar aplicações feitas em diversas linguagens e escalar essas aplicações usando essa plataforma. Então, ela é bem interessante, né? Porque dentro da própria solução desse framework eu posso criar aplicações, né? E ajustar essas aplicações para elas serem escaladas, por exemplo, em função de uma grande demanda, né? Então, esses frameworks, embora eles tragam uma certa sobrecarga em relação ao processamento, né? É sempre natural que isso aconteça, mas elas facilitam muito, né, o desenvolvimento de novas aplicações, de novas imagens de container, né, permite que nós escalemos as soluções, tá? Então, embora tenha um lado de overhead, né,
que é trazido pela a quantidade de abstração que tem por trás disso, né? Por outro lado, o desenvolvimento é facilitado. Então, os ganhos são bem maiores que as perdas, tá? Bom, o que envolve a arquitetura desse framework, né? Então, como eu comentei já no roteiro, né? Vai envolver uma camada de roteamento, né? Que fica responsável por comunicar a estrutura principal do OpenShift com um ambiente externo, né? Com nós, né? De acesso. E também, né? Responsável por fazer conexão dos componentes internos, né? Entre eles, né? Uma camada de serviço, né? Que indica como é que nós vamos poder lidar com soluções externas, inclusive, né? Lidando com aplicações que estão em nuvem pública ou em nuvem privada, né? Lidando com dispositivos virtualizados, dispositivos físicos, tá? Tem a figura também de um nó, que eu já vou comentar um pouco mais, né, para frente, né? Master, tá? Então veja que em boa parte dessas soluções, né, desses frameworks, sempre há a figura de um gerente, né? E os agentes, né? Que é o gerente, ou o mestre, ou o agente, né? Ou o escravo, né? Que os nós que efetivamente vão fazer o trabalho pesado, tá? E os nós, tá? Que são compostos por pods, e a gente vai discutir isso já já também, tá? Bom, então os componentes, de um modo geral, vão envolver nós, os mestres também são nós, né? Mas não fazem o processamento efetivo, né? Containers, pods, serviços, uma API de autenticação, né? Um espaço para persistência de dados, tá? Um escalonador, tá? Veja a figura novamente do escalonador, né? Então, de modo geral, essas ferramentas elas precisam apresentar a figura de um agente escalonador, de um gateway, de um broker, enfim, né? Então, às vezes, só muda o nome em função da ferramenta, de quem criou a ferramenta. Mas, de modo geral, as funcionalidades elas são muito parecidas, tá? Do ponto de vista de funcionalidade, né? Então, uma área de replicação e gerenciamento, tá? E também, né, um componente, né, que é responsável por registrar, né, ou persistir informações relacionadas, né, ou persistir, inclusive, os recursos virtualizados, os recursos, as imagens, né, dos ambientes dos containers. Bom, a camada de infraestrutura é um ambiente em que a gente pode hospedar as aplicações em servidores físicos, em servidores virtuais ou numa própria nuvem, pública ou privada, tá? Então, a camada de serviço é responsável por definir os pods e a política de acesso, né? Fornece endereço IP e o nome de host para os pods, conecta aplicações, permite balanceamento de carga. Então, veja, nessa camada em particular, a gente pode lidar com a questão do balanceamento, né? Que está previsto basicamente aqui, na camada de serviço, né? Depois a camada o nó principal, né? E o nó trabalhador, o nó escravo, né? O nó mestre e o nó escravo. O principal é aquele que vai gerenciar o cluster e cuidar dos nós, sendo responsável pela parte de autenticação e APIs para comunicação entre os componentes, né? Data storage, faltou um GE aqui, né? Data storage, né? Storage, tá? Escalonamento, escalabilidade. Os trabalhadores, né, os escravos, têm a função de são compostos, né, por pods, e aí tem aqui uma definição de pod, né, embora eu já tenha comentado, que é a menor unidade que pode ser definida, implantada, gerenciada e pode conter um ou mais containers. Então, basicamente, esse pod é uma imagem, né, de uma aplicação, né, então a menor imagem, né, então a gente é definido isso aqui no OpenShift, né, como pod, né, então lembrando que uma imagem não é um container, mas a imagem a imagem faz parte do container, né? Então a imagem seria a aplicação mais as bibliotecas e um container, né, encapsula tudo isso. Então a gente pode fazer uma abstração entre container e imagem, né? Então imagine uma caixa de sapato e um sapato dentro. A imagem é o sapato e o container é a caixa, tá? Então a caixa de sapato encapsula o sapato. O container encapsula a imagem, tá?
Então, containers são formados por aplicações e suas dependências. Então, no caso aqui, um pod é uma aplicação que está em execução lá, tá? Então, é a menor unidade, né, em execução lá, é a aplicação. E esse container, ele pode conter mais de um pod, né? Então, vários pods, várias aplicações, tá? O registro tem como função salvar suas imagens localmente no cluster, né? Quando uma nova imagem é enviada para o registro, ele vai notificar o OpenShift e passar as informações da imagem, tá? Então, o registro, ele registra as imagens que foram criadas, tá? Os pods, os containers, enfim, então todas as informações estão lá, tá? De modo que a gente possa inclusive, fazer download dessas imagens desse registro e fazer a execução dos pods, né, dentro dos containers, tá? É uma camada, né, de armazenamento persistente, né, onde de fato os dados vão ser salvos e conectados aos containers. Por que é necessário isso? Porque os containers eles são efêmeros. O que significa isso, pessoal? Os containers, a ideia de containers permite o desenvolvimento rápido de soluções, tá? Sem a necessidade de reconfigurar todo o ambiente, né? Uma vez que a tecnologia, né, permite que a gente movimente as aplicações sem movimentar a infraestrutura, desde que o Docker, né, seja devidamente instalado nos servidores, né? Só que nós, quando utilizamos containers, né, por padrão, se nós não salvamos todas as alterações feitas dentro desse container, a gente perde, tá? E no ambiente de cluster, né, de soluções desse tipo, é importante que haja um mecanismo de persistência, né, de dados automaticamente. Então você vai trabalhando em cima dos containers, né, e não tem que se preocupar em ficar salvando tudo isso, né? Embora quem começa a trabalhar com container, né, criar imagem dentro de container inicialmente, né, tem que se preocupar em fazer o que a gente chama de commit, né, salvar todas as alterações feitas. Então, por exemplo, se você instala uma aplicação dentro de um container do Linux, por exemplo, se você não salvar essa alteração, né, com commit da imagem, você vai perder tudo. Então, por isso que ele é efêmero, né? Isso significa que quando você não salva e reinicia a imagem dentro desse container, você perdeu tudo, tá? Então, por isso que a persistência, né, vai aparecer de modo recorrente, né, nessas soluções, né, uma camada de persistência de dados, tá? Camada de roteamento, que fornece acesso externo às aplicações no cluster de qualquer dispositivo, né? Fornece também balanceamento de carga e roteamento automático em torno dos pods, né, que é a menor unidade de execução ali dentro, né? E, de modo geral, né, para a gente começar a trabalhar com OpenShift, é o que nós precisamos saber, tá? Então, eis aqui a bibliografia desta aula, tá? Então, reforçando para que vocês façam a atividade avaliativa proposta, né? Utilizem todos os materiais disponíveis, especialmente os de apoio que eu deixo aqui na semana, né? São bem interessantes, tá? E essa é uma ferramenta em particular que eu recomendo que vocês aprendam, tá? Há boas possibilidades aí de trabalhar com isso dentro no contexto de nuvem computacional, né, e especialmente lidar com a questão da escala das aplicações, tá? Então é isso, pessoal, e a gente se vê na próxima aula.